Gente, pega essa visão. Vamos conversar sobre liberdade. Liberdade não tem nada a ver com irresponsabilidade ou muito menos anarquia. Já começa por aí. Enfim, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 8,5 milhões. O quinto maior país do mundo em extensão. 210,1 milhões de pessoas. Esse é o número da nossa população. 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao esgoto sanitário. Então pensem nas crianças estudando em cima dos esgotos, passando por elas, porque isso acontece aqui no Brasil. A nossa pobreza extrema é extrema, sendo bem específico e redundante. Nós temos alguns números que fazem muita diferença no dia a dia do brasileiro. Eu vou falar sobre alguns aqui, sem entrar muito nessa ciência, nessa parte tão técnica. Vamos lá. Falando sobre segurança pública e ambiente de políticas públicas no Brasil. Nunca são aplicadas políticas públicas no Brasil. E o resultado aparece em todos os sentidos, principalmente na violência urbana. Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais mata no mundo? Sim, uma média de 45 mil homicídios por ano, com tendência a subir, e a subir bastante. Desses 45 mil homicídios, 18 mil estão diretamente relacionados ao tráfico de drogas. Ponto. O Brasil é o maior consumidor de cocaína no mundo. O Brasil hoje tem as duas principais rotas de tráfico de drogas no mundo também. A rota Solimões, que é administrada pelo Comando Vermelho e algumas facções pequenas do Norte e Nordeste. A rota Caipira, que é administrada pelo PCC, a facção fundada em 1993 lá pelo Geleia, em São Paulo. Isso é muito importante para a gente entender o ambiente brasileiro. Se nós somos o maior consumidor de cocaína, se nós matamos mais, ou seja, nosso índice de homicídio é muito alto, maior do mundo, deveríamos pelo menos elucidar esses homicídios, certo? Não. Nós elucidamos mais ou menos aí 7% dos homicídios. Ou seja, não elucidamos nada dentro desse ambiente. Pior que isso, a nossa população carcerária está por volta de 880 mil e nós não conseguimos ressocializar essas pessoas. Somos o terceiro país no mundo em relação ao tamanho dessa população carcerária. O primeiro colocaram os Estados Unidos, o segundo a China. Vejam bem. Muito é falado sobre a flexibilização do armamento como se fosse uma solução para a proteção do cidadão brasileiro, e não é. Infelizmente não é. Não existe nada cientificamente que comprove, nem ao contrário, nem a favor. Entretanto, vamos falar sobre algumas especificidades aqui no Brasil. Um grande exemplo. O Brasil é o país que mais estupra mulheres de 13 a 29 anos na América Latina. O Brasil é o que menos educa as suas crianças. Se nós estivéssemos com os nossos adolescentes de 15 anos de idade, todos no ensino médio, a taxa de homicídios, que é de 45 mil, teria uma baixa de 22.440 homicídios. Olha o tamanho disso. Agora, se a gente for trazer esse ambiente aqui para o Rio de Janeiro, nosso amado Rio de Janeiro, com 92 municípios, a nossa população carcerária aqui está entre 43 a 52 mil presos, divididos em 52 presídios. O mais importante disso, são 16 instituições socioeducativas que não socioeducam essas crianças. E mais ainda, o mais interessante, na faixa de homicídios, a maior mortalidade está exatamente entre os 18 e os 28 anos de idade, nos horários de 0 a 2 da manhã. Ou seja, não tem roda para ser inventada. O caminho é a educação, o caminho é a aplicabilidade das políticas públicas, o caminho é um país que dê acesso ao saneamento básico, que dê acesso à cultura, que dê acesso de fato à cidadania. É o que nós não temos aqui. Então, flexibilizar o desarmamento, a Lei 10.826, no momento, seja bem claro, estou sendo bem claro,
no momento, é uma besteira, é um populismo. Não que seja errado, não que a população brasileira não tenha direito a adquirir esse armamento, ter em casa, né, ou de repente até portar. Mas não existe ambiente para isso, pelo menos por enquanto. Vamos deixar as leis mais rígidas. Não acontece, nosso direito é garantista, um modelo francês. E com grande tendência mundial, aliás, a tendência mundial é que esse modelo garantista passe a ser abolicionista, que é um modelo criado na Alemanha, né, de cunho alemão. Até mesmo nos Estados Unidos, onde é aplicado o direito penal máximo, hoje, pelo menos duas ações tomadas pelo presidente, do atual presidente, o Biden, foi exatamente uma forma de conseguir desarmar os cidadãos americanos. Sim, essa é a verdade. Enquanto o mundo inteiro, dentro de um ambiente de segurança pública, está buscando formas de conter, formas de fiscalizar justamente o armamento na mão dos cidadãos comuns, o Brasil faz o contrário. Um grande exemplo, nos países europeus, os estojos das munições têm código de barras. Existem projetos já bem avançados para colocarem chip nos balinhos, ou seja, na ponta da munição, na ponta do projétil. Enfim, o mundo está tentando controlar os armamentos por um simples motivo: armas matam. Num ambiente que nós temos, onde o feminicídio está em alta, você não consegue, infelizmente, dentro do isolamento social, os maridos, em sua maioria, uma faixa além de 70%, estão matando as suas esposas ou provocando violência com as mesmas, e boa parte deles com o uso de armamentos. A gente não pode flexibilizar uma coisa que não vai dar certo. A gente não consegue, aliás, fiscalizar o armamento ilegal que entra no país. A gente não consegue apreender e fiscalizar o que entra pelo país. A gente não consegue nem mesmo manter uma fiscalização pelo que temos hoje internamente. Então, flexibilizar a 10.826, criando decretos e mais decretos para tentar enfraquecer a lei de desarmamento, hoje é uma besteira aqui no país. Hoje não passa de um populismo. Não quer dizer que não seja uma liberdade que mais à frente vai poder acontecer. Mas diante disso tudo, nós precisamos melhorar todo o ambiente socioeconômico, todo o ambiente sociopolítico de um país que está miserável, de um país que tem mais de 14 milhões de desempregados, que ganham um auxílio emergencial pequenininho, que não paga nenhuma cesta básica, com a inflação cada vez mais subindo e com o povo desesperado, propriamente dito. Acho que isso não é o principal motivo, não é o principal tema que nós temos que discutir hoje no atual ambiente político do Brasil. Simplesmente assim. Esses números não são opiniões minhas. Esses números são argumentos. Existem vários artigos, incontáveis artigos, tanto brasileiros quanto artigos que são de outros países, falando exatamente sobre esse controle de armamento, que é muito importante para o ambiente de segurança pública em qualquer país, principalmente num país como o nosso, que é o líder em homicídios no mundo, tá bom? Meu nome é Jefferson Arouxa, eu sou um barco remando contra a maré. Valeu!